E aí, gente, continuando aqui os nossos estudos sobre Kant, ok? É importante nós falarmos disso aqui agora, que é a famosa Revolução Copernicana, ok, gente? Então vamos lá. Gente, a Revolução Copernicana de Kant, ela vai ser comparada à Revolução Copernicana de Copérnico, né? Quando ele traz aquela teoriazinha simples, né? Em que ele tira a Terra do centro do universo e coloca o Sol no centro do universo. Aí você diz, ai que besteira, que bobagem. Não. Gente, isso na época do Copérnico foi de fato uma revolução, foi um enfrentamento muito grande à instituição que ainda detinha um poder massificante, né, solidificado, que era a Igreja Católica, ok? Lembrando que qualquer desafio à Igreja, né, você poderia ter a pena de morte, certo? Então é importante a gente colocar aqui. Então o que acontece? A partir dos estudos de Copérnico, né, a partir dos estudos até de Galileu Galilei e Copérnico, enfim, nós vamos ter aí a questão do Sol no centro do universo e a Terra orbitando em torno desse Sol, né? Então, a criação de Deus, a Terra, o homem, fica em segundo plano, cara, certo? O que fica em primeiro plano é uma estrela, o Sol. Então, olha a mudança de paradigma aí. A criação fica em segundo lugar, a criatura fica em segundo lugar frente ao plano que foi estabelecido, que era o plano de Deus. Então, assim, gente, o que vai ser a Revolução Copernicana de Kant, ok? Vai ser a mudança de paradigma na questão do conhecimento, na busca do conhecimento, daquilo que nós vimos de racionalismo e empirismo e tal, quando a gente analisa os objetos e tal, os objetos determinando o conhecimento, determinando a coisa e tal, Kant diz a seguinte coisa, amigo, quem determina o que é o sujeito. O objeto não determina as ações, a visão, o pensamento do sujeito. Quem vai determinar o objeto, quem vai compreender o objeto, quem vai formular conhecimento sobre o objeto é o sujeito. Beleza? Então, gente, isso aí nós já temos aí ó, uma explosão. Sério. Né? Hoje, o que nós temos de conhecimento, gente, é baseado, muito baseado na estrutura da determinação do homem sobre as coisas. Certo? Na compreensão que nós temos, na análise que nós temos das coisas e na formulação de conhecimento a partir disso. Ou seja, não é propriamente o objeto, até porque o objeto pode esconder muitas coisas que o nosso olho, que as nossas sensações, a nossa experimentação pode não alcançar, entendeu? Então, gente, indo de forma pausada aqui, tá? Então vamos lá. Já fui direto ao assunto, né? Pronto. Até chegar esse pensamento kantiano da tirada do objeto do centro, né? E colocar o homem nesse centro, o homem analisando o objeto, né? Nós temos o que aí agora, gente? Nós vamos ter toda essa mudança de paradigma. E como é que ela se construiu? Vamos lá. Primeiramente, gente, Kant ele ficou muito incomodado assim, em relação à filosofia e frente a outras formas de conhecimento, como o conhecimento matemático e a física newtoniana, certo? Que avançaram muito, certo? Não se limitou, não se fragmentou, não. Evoluiu, cara, né? Avançou. E o Kant ficava muito incomodado. Como é que nós podemos fazer com que a filosofia chegue nesse patamar, nesse nível, né? Primeira coisa, gente, discussões como Deus, alma, imortalidade, liberdade, supremo bem, infinito, deixa isso para lá. Outra coisa, teoria do conhecimento polarizada entre racionalismo e empirismo. Gente, onde o Kant vai perceber que não tem algo que vai convergir ali e vai evoluir. Até mesmo dentro do próprio empirismo, nós vamos ter discussões e vamos ter conflitos que não vão levar a uma objetividade, não vão levar a uma evolução. Pelo contrário, vão levar a uma discussão que também não vai levar a nada. Certo? Então, a partir dessas análises, a partir de observar, né, que existe aí um método que faz com que a matemática e a física newtoniana cresça, Kant tem esse estalar de dedos em relação à revolução que ele vai fazer em relação ao objeto e o sujeito. Né? O sujeito que determina o objeto, não o objeto que determina o sujeito. Beleza? Então, gente, a partir dessa compreensão da evolução aí, matemática, da física newtoniana, ele começa a pensar, poxa, como é que a gente pode fazer com que a filosofia também tenha esse salto, né? Então, ele vai dizer que toda a tradição filosófica estava errada, né, ao sempre colocar o objeto como centro da questão, né, do conhecimento humano, certo? Então, a Revolução Copernicana vai ser justamente essa retirada do objeto do centro do conhecimento.
né? O sujeito é o centro desse conhecimento, né? O sujeito sempre ficava ali orbitando em torno do objeto, né? Isso, na tradição filosófica, né, era para o sujeito poder formar um conhecimento do objeto, né? O que realmente é o objeto. Só que para Kant não era assim, ok? Para Kant isso era impensável, né? Nós, seres humanos, não temos as capacidades cognitivas, segundo Kant, cognitivas suficientes para sabermos, para conhecermos o que realmente as coisas são. Não podemos conhecer as coisas em si. Nós, gente, só podemos conhecer aquilo que se apresenta para nós, o fenômeno. O número nós não podemos conhecer, só podemos conhecer o fenômeno, certo? Que é diferente, por exemplo, isso que eu estou dizendo do Kant, de não podemos conhecer de fato as coisas como são, só conhecemos o que se apresenta para a gente. Quando nós tiramos o objeto do centro do conhecimento e colocamos o homem, isso é diferente, gente, da metafísica, que quer dizer o que é a coisa em si mesma, né? Que quer dizer, numa teoria do conhecimento, né, o que é a coisa. E continua no mesmo erro, né, colocando o objeto no centro do conhecimento. A metafísica faz isso, a metafísica coloca o objeto no centro do conhecimento. Continua no mesmo erro. Aí Kant diz o quê? Ele vai dizer o contrário. Temos que colocar o homem no centro do conhecimento, né? Já que nós não conhecemos a coisa em si, então nós devemos investigar. A questão é essa. E aí onde nós vamos ter um nascedouro aí da filosofia transcendental do Kant, certo? Então, nós devemos o quê? Investigar quais são as possibilidades, as capacidades que o homem tem de conhecer os objetos ou as coisas do mundo, certo? Então, nesse ponto, nós temos aí a inauguração da filosofia transcendental, galera, do Kant, beleza? Então, lembrando aqui, só recapitulando, a filosofia transcendental do Kant, essa revolução copernicana kantiana, é quando de fato tiramos o objeto do centro das coisas, do conhecimento, tiramos o objeto do centro do conhecimento e nos colocamos lá, colocamos o homem lá, né? E esse homem vai determinar o que é o objeto, né? Vai examinar o objeto, vai desenvolver conhecimento a partir desse objeto, ok? Então, isso é importante colocarmos aqui, tá certo? Então, gente, eu precisava fazer essa parte também da filosofia copernicana. E é isso. Vou fechar aí com vocês em mais um vídeo do Kant e tá tudo certo. E correr pro abraço e vamos que vamos, beleza? Toca na mão do Pai e vamos nessa, queridos.